vida, um tempo de transformação, de renovação da mente. Você vai sair daqui muito diferente, amém? Sabe por quê? A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus santifica, amém? Isso vai acontecer porque a palavra de Deus não é apenas uma teoria, né? Não é uma ideia, não é uma filosofia, é a palavra de Deus. Já Jesus disse, ele diz assim: as minhas palavras são espírito e vida, amém? Espírito e vida, aleluia. Então, quando a palavra de Deus está na sua mente, ela é apenas informação, mas quando ela desce no seu espírito, gera transformação, amém? Quem já foi transformado pela palavra aqui, diga amém. Oh, aleluia. Transformados pela palavra, você vai ouvindo a palavra, e é interessante, inclusive a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E nós estamos nessa jornada da fé, e usando como base, nesses dias, nessas semanas, o livro do apóstolo Tiago. Inclusive, o desafio, aquela lição de casa, que os irmãos já estão fazendo, é ler Tiago todos os dias, amém? Amém, queridos? Quem é obediente, diga amém. Então estão lendo Tiago todo dia, né? Porque foi passado o comando. Leia Tiago todo dia. Quem não lê é desobediente. Como os irmãos falaram amém, então todo mundo é obediente, todo mundo lê Tiago. Então estão sendo transformados. E quem não estava lendo, comece a ler a partir de agora. Tá? E se você tem assim, um compromisso mínimo, né, de ler um capítulo por dia, mas você pode ler 5 capítulos. Eu já cronometrei lendo assim, tranquilamente, deu 16 minutos. Então, todo mundo tem tempo de ler Tiago todos os dias. Você vai lendo, relendo. Isso vai entrando no seu coração e vai transformando a sua vida. E nós já estamos no capítulo 3 de Tiago. Tá? E aqui diz assim, o título da mensagem é bem simples. A sabedoria do alto santifica as palavras. A sabedoria do alto santifica as palavras. Então, nós vamos falar muito sobre... Tiago fala aqui ele fala muito sobre a questão da língua. Ele fala que um dos maiores desafios da vida cristã é o uso da língua. Todos nós temos algum problema de relacionamento. Você quer melhorar os seus relacionamentos? Quer melhorar no casamento? Quer melhorar com as pessoas? Quer melhorar com os amigos, melhorar no trabalho? Então, você vai descobrir que alguns problemas graves têm acontecido nos relacionamentos e são não um problema só de comunicação, mas um problema de falta de sabedoria espiritual no uso da língua. Então, quando o Tiago está falando aqui, ele está dizendo que Deus quer te dar, né, uma sabedoria tão extraordinária que você vai usar a sua língua para a glória dele, vai santificar suas palavras, e aquelas palavras que às vezes traziam problemas, dificuldades, você vai ver que a partir dessa experiência transformadora, você passa realmente ter... resolver situações, e você vai ver que bênção que vai acontecer. Então, Deus vai tratar da fonte das palavras. Jesus diz assim que a boca fala do que está cheio o coração. Então, não adianta só transformar aqui, né? Tem que transformar o coração, a fonte. Bom, primeiro ponto aqui, irmãos, é que a língua precisa ser controlada, porque nossas palavras carregam grande responsabilidade. Olha só, a língua precisa ser o quê? Controlada. Porque as suas palavras, elas têm poder de curar ou de ferir, têm poder de dar vida, às vezes até de matar. Cuidado, tá? Há muitos anos atrás, foi um livro que foi traduzido para o português e foi um best-seller, mas acho que uns 40 anos atrás, chama assim, Há Poder em Suas Palavras. Todo mundo lê esse livro, descobriu que quando você começa a falar da maneira correta, confessando as promessas de Deus, confessando os milagres de Deus, você começa a ver transformações. Há poder nas suas palavras. Mas vamos lá então, vou fazer uma leitura rápida aqui. Versículos 1 e 2 de Tiago, lendo aqui na versão, a NVI, ele está dizendo assim, então, meus irmãos, Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Próximo versículo. Pois todos nós tropeçamos em muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Será que é possível alcançar a perfeição nessa vida?
Ele está falando que é possível sim. Ele falou assim, ó, se você dominar a língua, domina o corpo todo e você é perfeito. Tranquilo, irmãos, está fácil? Perfeição? Beleza, né? É só controlar a língua, tudo perfeito. Amém, irmãos? Fácil ou está difícil? Está difícil, irmãos. Puxa, irmãos, fazer uma cara assim, parece que está com dificuldade aí, né? Está com dificuldade e tal, né? Eu estava falando de manhã, até a Joyce Meyer escreveu um livro chamado assim, Eu, Minha Boca Grande. Né? Que eles não sabe que é só ela, né? Eu, minha boca grande. Gente, quem não tem boca grande aqui, né? Diga amém. Está todo mundo quietinho aí, então tem boca grande. A gente fala, irmãos, cada coisa está nessa boca. Já pensou? Como a gente está sempre falando e de repente, sem vigiar, escapa uma palavra, machuca alguém e tal, e a gente fica, meu Deus, por que foi uma coisa dessa, né? E tem que pedir perdão, às vezes dá para consertar, às vezes que é difícil, mas, então, tudo porque a gente tem que aprender a controlar, porque a palavra realmente pode aproximar pessoas, mas pode afastar pessoas, pode edificar, pode construir. Então, nós estamos aqui vendo que é muito importante a questão do controle. Ele fala, olha, se alguém conseguir controlar a língua, controla o corpo todo, essa pessoa é perfeita. Mas nós vamos descobrir também que não é possível. A gente, na nossa natureza humana, não tem como se controlar a língua. Ela é incontrolável. O Tiago depois, ele vai dizer para você. Mas vamos lá, então, versículos 3 ao 5. Ele vai fazer aqui, dizer que quando a língua ela é santificada, né? Ela tem poder de direção, mas antes disso, você tem que entender que ela tem que ser controlada de uma maneira extraordinária que a palavra de Deus vai ensinar. Bom, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tá? Também, tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Até aí, por enquanto. Ele usa duas figuras interessantes, tentando explicar o freio na boca do cavalo. Né? Os irmãos talvez não tenham muita familiaridade aqui com o negócio de cavalo, né? Mas o cavalo, né? Ele tem uma correia assim que puxa assim, né? Dentro da boca dele, quando o cavaleiro está puxando ali, o cabresto, então ele pode frear o cavalo, ele pode ir para a direita, para a esquerda, tudo assim, é só puxar aquela correia ali, dentro da boca do cavalo. E o cavalo forte, poderoso, é controlado por uma pequena tira de couro, né? Chamado reio. Mas o cabresto. Nós também podemos, ele cita aqui o exemplo dos navios enormes. Ele é dirigido para um lado, para o outro, atrás de um pequeno leme. Ele está dizendo assim, a língua também, olha gente, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, na verdade. Então, a palavra dita no momento errado pode abrir ferida que leva anos para cicatrizar. É um pequeno órgão do corpo, né? Assim como você pode dizer eu te amo, você pode dizer palavras de motivação, mas você pode falar palavras que ferem. Então, mas a palavra, então, cheia da graça de Deus, cheia da sabedoria de Deus, ela vai reacender esperança em alguém, e vai ajudar alguém que está caído, ela vai ser motivadora. Tá? Existe, inclusive, um dos dons, né, que a gente aplica aqui no nosso relacionamento, é o dom de exortar. E, às vezes o pessoal inteira a palavra exortar, exortação, de uma maneira errada, negativa, como se, olha, esse irmão está exortando ali, e é como se fosse assim, está dando bronca. Né? Mas a palavra exortar tem a ver com consolar, com animar, dar ânimo, motivar, encorajar. Tá? Então, temos que exortar uns aos outros, mas com sentido de motivação, tá? De animar a pessoa. Gente, por que quando nós exortamos, geralmente é para mostrar algo que precisa ser mudado, consertado, mas tem que ser uma maneira positiva, não negativa. Então, a língua, quando ela é vigiada, irmãos, ela passa a ser bênção. Amém, irmãos? Mas Tiago está falando assim, olha, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Né? A fagulha, não é aquela faísquinha. Irmãos, os grandes incêndios que vocês vêem nas florestas aí, tudo começou com uma pequena fagulha, sabe? Os grandes incêndios começaram com pequenas fagulhas. E a nossa língua é essa pequena fagulha que causa esse incêndio todo por aí, né? Então, às vezes uma fofoca, né? Uma crítica, alguma coisa que você fala meio sem pensar, né? Gente, como nós precisamos de sabedoria. Precisamos, amém, irmãos? E a gente
só vai saber como nós temos dificuldade em controlar a língua quando a gente começa a pensar em controlar. Por exemplo, há uns anos atrás, nós tivemos aqui vários programas de jejum na igreja. E fizemos um desafio para a igreja de um jejum, né, durante acho, uma semana, um mês, não lembro qual o tempo, era um jejum de palavras amargas. Nós colocamos uma listinha para os irmãos levar para casa, então você não podia, assim, para gritaria, falar mal de alguém, falar palavrão, sabe, tudo que é negativo com a língua. E os irmãos falaram, pastor, jejuar de comida é difícil, mas jejuar com a língua é mais difícil ainda. Foi o jejum mais difícil que nós tivemos, foi o da língua, sabe? De palavras amargas, né? Então, nós tínhamos uma listinha, passando para os irmãos, falamos, irmão, você põe lá na porta da geladeira, foi em algum lugar no espelho, você vai olhar todo dia e você vai lembrar, e depois fala, puxa, como eu falei. E a gente nem percebe que a gente fala bobagem, né? Que a gente machuca as pessoas, vai ficando assim, tão, meio sem querer, né? Eu mesmo, particularmente, eu quero confessar com os irmãos, fazer uma confissão aqui. Posso confessar, irmãos? Vocês... É segredo, mas tem que confessar, né? Vocês guardam segredo? Gente, eu tenho dificuldade, viu? Tem hora que eu sou tão grosseiro para falar, mas é meio assim meu jeito de falar. Quando eu vejo, já ofendi a pessoa. E quando eu quero ofender, também consigo, gente. Sou muito bom em ofender, sabe? Mas um dia, ó, interessante, eu estava orando para as pessoas aqui na frente, veio orar, veio um, veio outro. Aí chegou a irmã que ela estava chorando tanto que eu desci para orar com ela assim. Fiquei com o coração, sabe? Ela chorava, irmãos. Eu falei, irmã, o que está acontecendo? Eu falei, estou muito, muito magoada. É mesmo, irmã? Estou muito ofendida. É mesmo, irmã? Estou muito ferida, irmã. Eu falei, com quem? Com você. Eu nem sabia. O que aconteceu? Essa língua aqui, irmãos, foi ela. A culpa é dela, não é minha, não, é da língua, tá? Eu nem sabia. Depois falei, então vamos conversar aqui. Ela falou, eu entrei lá no escritório, você estava lá, e você falou assim, assim, assim. Eu saí tão triste, irmão, nem me lembro daquilo. A gente às vezes ofende, não é verdade? No começo do meu casamento mesmo, quantas vezes eu falava coisas, minha esposa ficava agora, o que eu falei? O que eu fiz? Não falei nada. Você está aí com o bico assim, não quer, sabe? Gente, a gente nem percebe, né? Então, quando o Tiago está falando que a língua é um problema, é mesmo. Parece que ele é exagerado, mas sabe quando o Tiago vem falando aqui? Que a língua é tão perigosa, mas tão perigosa, que, olha só o versículo 6. Minha gente, isso aqui é chocante, né? Ele fala assim, a língua também é um fogo, é um mundo de iniquidade. Dentro da sua boca tem isso aí, um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa inteira, incendeia todo o curso da sua vida, sendo lá mesmo incendiada pelo... Está escrito aí o quê, irmãos? Vocês leram aí? Dá medo, hein? A língua é incendiada pelo inferno. Meu Deus. É ruim demais, irmãos. É por isso que nós precisamos de resolver essa situação hoje, em nome de Jesus. Amém? Vem a fofoca, vem calúnia, vem mentira, palavras ásperas, palavras de ofensa, aquelas críticas destrutivas, aquelas ironias ofensivas, palavras ditas em momento de ira, sabe? Então, a língua sem governo, sem descontrolada, gente, ela pode transformar aquela faísquinha, sabe? Aquela de coisa de nada, num grande problema no casamento, um grande problema no relacionamento, crises incríveis por causa de uma palavra fora de tempo. A palavra dita no seu tempo, diz lá em livro de Provérbios, olha como é importante. O livro de Provérbios fala assim, a palavra dita no seu tempo, ela é como maçãs de ouro numa bandeja de prata. É uma comparação, né? Olha só, maçãs de ouro, uma bandeja de prata. É a palavra no seu tempo. Mas está difícil aparecer essa bandejinha, né, de prata com maçãs de ouro, às vezes, né, em casa, né, irmãos? Porque nem sempre a palavra é dita no seu tempo. Tudo fora de tempo, quando está bravo, quando está irritado. Tá? E esse é um problema sério. Versículos 9 ao 12. Com essa língua, irmãos, versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, mas com ela também amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Olha só. Próximo versículo. Da mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo mesmo. Tá? Então, Tiago está exortando, isso não pode acontecer. Tá? Aleluia.
ele está dizendo que a língua nossa, irmãos, está difícil de domar, né? Versículo 7 ele fala que você pode domar as aves, os répteis, até as criaturas do mar, mas a língua não se consegue domar. No versículo 8 ele fala, é um mal incontrolável. Olha, mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Misericórdia, irmãos. Você fala, eu, hein? Tiago está falando aqui, né? Sabe por quê? Porque muitas vezes, com essa mesma língua, no versículo 9 fala, nós bendizemos o Senhor, mas também com essa mesma língua amaldiçoamos os homens. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Quer dizer, qual é a fonte que é aqui dentro? Porque a língua, irmãos, ela só é aquilo que está saindo de uma fonte. A fonte é o coração. Tá? Se o coração está amargo, vai sair amargura. Se ele está com raiva, com ódio, né? Se ele está frio, indiferente, o que tiver lá vai sair pela língua. Você vai verbalizar, né? Você quer ter um raio-x espiritual da pessoa, só ouvir o que ela está falando. Às vezes ela finge um pouquinho as palavras, tal, mas se deixar ela falar um pouquinho mais, se você pressionar um pouquinho, vai escapar, ela vai mostrar o que está no coração. E se não estiver muito bem lá por dentro, vai sair coisa ruim pela boca também, ok? Por isso Jesus falou em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração, tá? Portanto, precisamos santificar a língua. Amém, aleluia. Bom, fazer uma transição rápida aqui. Até agora ele disse que a língua é um grande problema. E como resolver? Então, ele fala assim, é possível controlar a língua, sim, é possível. Mas a resposta vai estar dos versículos 13 ao 18. Vamos falar sobre isso, que é o mais importante, é a solução. O problema está aí, todos nós já sabemos, né? Já temos aí a doença, precisa ter o remédio. Sabe o que Deus tem para nós aqui? Vamos lá, versículo 13. Aí ele começa dizendo o seguinte, quem, aqui entre nós, né? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provam a sabedoria. Entenda como ele falou assim, gente, você é sábio mesmo, você vai mostrar isso através de mansidão, através de humildade. Então, ele vai começar a passar agora aqui a receita que ele vai dar aqui é que a sabedoria do alto começa com a vida mansa, coerente. Você vai falar aquilo que realmente você vive, coerente. Amém, irmãos? Então, Tiago não mede a sabedoria humana pela capacidade, pela eloquência, nada disso. Ele fala é pela humildade, é pela mansidão, é pelo trato, né? Então, essa sabedoria do alto não é arrogante. Não precisa humilhar para corrigir, ela corrige com brandura. Não precisa ferir para provar que está certa. Porque muitas vezes a pessoa conhece muito a Bíblia, mas ela continua sendo rude, agressiva, intratável. Porque conhecer a Bíblia é uma coisa, irmãos, mas ser tratado pela palavra, ser santificado na língua, é todo um processo de você se humilhar e aceitar isso, sabe? Aceitar. Nós temos problemas de descontrole emocional muitas vezes. E a pessoa, quando está descontrolada emocionalmente, ela vai falar, né? Esse descontrole vai aparecer nas palavras dela. Ela vai desabafar, ela vai desaguar, ela vai, vai transbordar palavras amargas. Mas quando você começa a entender, né, pelo fruto do Espírito, a mansidão, a humildade e tal, né? Mas vamos lá então. Tem sabedoria, né? Nós vamos pegar aqui um pouquinho esse texto aqui. O versículo 14, voltando um pouquinho atrás, ele está falando que tem uma sabedoria que não é do alto, não. Tá? Versículo 14. Né? E a sabedoria que não vem do alto, se você tem um coração com inveja, amargurada, com ambição, você não precisa negar a verdade, não. Segue o texto aí. Tá? Contudo, olha lá. Volta um pouquinho, o versículo anterior. Isso. Se você tem essa inveja amarga, você não se gloria disso, nem negue a verdade. Agora o próximo versículo, tudo bem. Tá? Esse tipo de sabedoria, a sabedoria amarga, né, cheia de razão, que sempre quer falar, sempre quer expor, essa aí, ele fala assim, não é do alto, não. Ela não vem do alto. Sabe o que ela é, irmãos? Terrena, é humana e demoníaca. Na outra versão fala terrena, animal e demoníaca. Ou diabólica, terrena porque se guia pelos valores desse mundo, pelas razões desse mundo, pela nossa natureza.
Animal porque é dominado pelos impulsos e desejos carnais. E demoníaca até porque ela tem influência do inferno. Ela produz divisão, acusação, destruição. É aquilo que o diabo vai fazer. Eles falam assim, o diabo veio matar, roubar e destruir. Muitas vezes nós estamos, né, fazendo exatamente as obras do diabo através das nossas conversas, nossas palavras. Tá? Às vezes nós chamamos até de zelo aquilo que é inveja. Né? Às vezes chamamos de sinceridade aquilo que é grosseria. Eu sou sincero, viu? Eu sou sincero, eu só falo a verdade. Né? E desce a lenha. Né? E a verdade, irmãos, quando ela é falada com dureza, né, com orgulho, ela machuca. Tanto que lá no livro de Provérbios fala muito sobre isso. Eu recomendo você que a sabedoria de Deus vai ler Provérbios. Ele fala assim, olha, a palavra dura provoca ira, mas a palavra branda desvia o furor. Amém? Quando alguém estiver meio bravo em casa, você tem que falar uma palavra bem branda. Amém, irmãos? Amém, queridos? Entendeu, mulher? O marido está meio bravo, palavra branda. Entendeu, marido? Mulher está meio brava, branda. Oh, meu amor, calma, aleluia. Né? Porque se falar palavra dura, provoca ira. Aí você sabe o que vai acontecer depois, né? Então, Tiago está dizendo assim, você precisa entender o processo aí. Cuidado. Né? Deus vai tratar aqui dentro, do coração. A sabedoria do alto vai tratar você do coração. Vamos ver com a sabedoria do alto, o próximo versículo então? A sabedoria do alto é maravilhosa. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. A sabedoria do alto, né? Próximo versículo, por favor, obrigado. A sabedoria que vem do alto, olha só, antes de tudo, como que ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha a listinha do Tiago aí, tá? Vamos falar juntos então? A sabedoria que vem do alto, como que ela é mesmo? Ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Primeiramente ele fala assim, antes de tudo, pura. Sabe o que é pura? O que é uma coisa pura? É sem mistura. O que é uma água pura? Sem mistura. Uma gotinha de uma coisa que não é água, não é mais pura, não é verdade? A sabedoria pura que vem do alto, ela é pura, não tem mais nada. Não tem nada do seu pensamento, dos seus critérios, do que as pessoas pensam, da cultura, enfim, não, é pura. A sabedoria do alto é aquilo que vem de Deus. Amém? Ela tem que ser pura. Depois ela vai ser pacífica. Não tem agressão, pelo contrário, ela é pacificadora e também pacífica, ela é amável. Tá? Ela não é agressiva, é amável, ela é compreensiva. Consegue até ouvir, né? Eclesiastes capítulo 3 diz assim, olha, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, mas há tempo de se calar. Qual é o tempo de calar, né, irmãos? Como é difícil, né, irmãos? Quando a gente já falou, atropelou o tempo de calar. Compreensiva, cheia de misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? É você sentir a dor do próximo, a miséria do próximo, sentir a miséria, você é misericórdia. Você não fica com aquela atitude superior, você sente a dificuldade dele, o erro dele. Então, com a misericórdia, você consegue ser compreensivo e gerar bons frutos. Também ela é imparcial, né? E também é muito sincera. Amém? Estão entendendo, irmãos? A receita de Tiago aqui? Então, a boca só será santificada quando as motivações do coração forem purificadas. Às vezes eu tremo na base, é porque a Bíblia diz que um dia nós estaremos no tribunal de Cristo. E lá, irmãos, sabe o que vai acontecer lá? A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos e até pelas intenções do pensamento. O que você falou já está pesando. Jesus diz assim, pelas tuas palavras você será justificado, ou pela sua palavra você será condenado. Olha, pela sua palavra. Você vai ser condenado, justificado pela sua palavra. O que você está falando pode te condenar ou pode te justificar. Mas lá no tribunal de Cristo vai chegar um tempo que, inclusive, as intenções também serão julgadas. Quer dizer, porque as intenções muitas vezes nem são verbalizadas, mas está no coração. Então está ali dentro o ódio, o rancor, a vingança, a amargura, sabe? A hipocrisia, mas a sabedoria que vem do alto, ela quebra tudo isso aí, porque ela é pacífica, é moderada, é tratável. Então ela vai mudando o seu coração, e você não vai usar a sabedoria do alto para dominar pessoas, para humilhar pessoas, para causar divisão. Pelo contrário, suas palavras serão palavras de bênção, para edificar, para corrigir em amor, promover a paz.
Aleluia. Então, a sabedoria do alto, irmãos, não transforma a verdade em arma ofensiva, né? Tem que falar a verdade, mas sem ofender. Às vezes a gente fala as verdades de uma maneira ofensiva, mas transforma a verdade em caminho de restauração. É difícil, irmãos. Para isso que precisa de sabedoria, muita sabedoria. Amém. Queridos, aqui já vou tentando já fechar aqui, dizendo o seguinte. Quando o Tiago ele chega aqui mais para o finalzinho, ele vai falar o seguinte, que o versículo, fechando praticamente já o assunto, ele fala que, versículo 18, o fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores. Então ele está falando aqui de uma semeadura. Então a sabedoria do alto, ela nos transforma em semeadores de paz. Olha, é semeado. Então ele fala de semear. Cuidado com o que você semeia. Se você semear contenda, vai colher o quê? Confusão. Se você semear crítica, vai colher afastamento. Se você semeia orgulho, vai colher o quê? Resistência das pessoas. Mas se semeia paz, você colherá o fruto de justiça. Você vai colher, né, essa harmonia, comunhão, alegria. Então, não é só gostar da paz, mas é promover a paz. Amém? Noutra versão diz assim, é semeado por aqueles que promovem a paz, são os pacificadores. Então, somos promotores da paz, através das palavras de sabedoria, palavras de graça. Em Efésios 4 fala assim, não sai da vossa boca, não sai da sua boca palavras torpes, quer dizer, palavrão, essas coisas feias, sabe? Mas apenas aquelas palavras que produzem graça nas pessoas, que vão edificar as pessoas. Controla a sua língua, amém? Então, sem fofoca, sem murmuração, enfim, vamos procurar agora deixar que a sabedoria de Deus, tá, possa preencher o nosso coração. E a partir daí vai mudando a fonte das palavras. Quando você muda o coração, a fonte aqui, que era agressiva, brava, resistente, isso, aquilo, ela vai receber o quê? Mansidão e humildade. Mateus capítulo 11, Jesus faz um convite, né? Vinde a mim, todos vocês estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas. O que Jesus tem para dar para você, irmãos? Mansidão e humildade. Você sendo manso e humilde, no coração, suas palavras vão promover a paz. Amém? Promover a paz. Aleluia. Queridos, nós precisamos aprender a elogiar as pessoas, dizer coisas boas. Nós às vezes somos tão prontos a criticar, né, irmãos? Eu tenho dificuldade de elogiar também, uma dificuldade que eu tenho de dizer, eu fiz coisas boas, estou tentando me melhorar. Porque eu vejo as pessoas falando coisas boas e às vezes não elogio. Mas é bom elogiar, precisa, é bom, né, irmãos? Porque a gente às vezes acaba criticando e você fala, você só vê a coisa errada na minha vida? Não, se você está elogiando também, quando fizer uma crítica, vai ter um equilíbrio, né? Você criticou, mas também elogiou. Né? A gente tem que aprender a elogiar, porque até no ambiente de casa a gente esquece de elogiar, né? Que a esposa está bonita, que a comida está gostosa, que a casa está limpinha, que a roupa está cheirosa, né? É bom falar essas coisas em casa? É bom ou não? É bom, né? Amém? Amém. Mas está falando glória, né? Então, é bom, né? Então, assim, que o marido está ali também, sentado no sofá, mas ele é legal também, né? Então, fala alguma coisa boa. Tem que falar coisas boas, né, irmãos? Eu estava contando de manhã que antes de casar, a minha sogra, né, me chamou e falou assim, vou contar uma coisa para você não reclamar depois, hein? A Marley não sabe cozinhar. Né? Já começou assim, porque ela trabalhava fora, sempre, né? Filha caçula também, ela nem sabe cozinhar. Até eu brinco, falou, eu quero casar, eu quero uma esposa, não uma cozinheira, então não tem problema. Né? Mas, irmãos, os primeiros arroz que ela fez, mas eu elogiava. Mas foi uma bênção, irmãos. Logo ela aprendeu, hoje é a melhor cozinheira do mundo, amém? Eu nunca reclamei, já pessoa falou, mas arroz da minha mãe. Já era meu casamento, né, irmãos? Que minha mãe o quê? Vai para casa da sua mãe então, né? Já essas coisas assim. Mas amor, que arroz, hein? Aleluia. E ela também está me elogiando. Quando eu frito ovo, irmãos, é demais. Né? Às vezes até lava a louça. Ela fala que o meu cafezinho é o cafezinho mais gostoso do mundo.
Por isso, toda manhã eu vou levar o cafezinho para ela, porque é o mais gostoso do mundo, irmãos. Quem não vai fazer o cafezinho mais gostoso do mundo? Então, quando você começa a falar palavras assim, o seu casamento, até no trabalho, seus colegas de trabalho, seu chefe, seu empregado, seu subordinado, palavras, sabe? Essas palavras, elas vão criando um ambiente gostoso, sabe? De paz, né? Então, o amor passa pela língua. O ódio também passa, então passa o amor, você tem que escolher, tá bom? Então, hoje Deus quer tratar dessa área, chama você para buscar o que, sabe o que, irmãos? Não você fala assim, eu prometo que eu vou usar minha língua sempre certinho. Não faça a promessa, não vai dar certo. Mas busque a sabedoria do alto. Amém? Que a sabedoria do alto vai transformar aqui dentro, transformando o coração, vai transbordar de palavras boas. Tem um salmo, acho que é o Salmo 45, diz assim, o meu coração ferve de palavras boas. Olha, ele é como a pena de um destro escritor. Que coisa linda, irmãos. Coração ferveiro de palavras boas, né? O salmista estava ali transbordando da sabedoria de Deus. Coração ferve de palavras boas. Aleluia. É bom estar perto de alguém que tem palavras boas. Mas como é difícil perto de alguém que só murmura, que só reclama, que só fala mal, que só reclama. Irmãos, é difícil, né, irmãos? É difícil mesmo, né? Eu falei, pô, irmã, você não vai visitar fulano? Não, mas ela só reclama, só reclama. Vai lá visitar, só reclama. É difícil, né, irmãos? Mas vai lá assim mesmo, né? Quem sabe, né? Vai lá contagiá-la, né? Mas, você fala assim, como que eu faço para receber essa sabedoria aí? Eu preciso de sabedoria. Então, vamos ao primeiro capítulo de Tiago, versículo 5. Nós já passamos por essa lição, já faz 2 semanas, lembra? Nós estamos no capítulo 3, então, 2 semanas atrás, no capítulo 1, foi passado. Como você recebe sabedoria? Tiago 1, 5, diz assim, se algum de vocês aí tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, ele será concedida. Deus quer te dar sabedoria. A fonte de sabedoria é Jesus, amém? Aleluia. Ele é a fonte de toda sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Então você vai orar, Senhor, dá-me a sabedoria do alto, purifica o meu coração, santifica as minhas palavras, faz de mim um instrumento de paz, um semeador de paz, amém, aleluia, glória a Deus, porque, irmãos, a língua revela o estado do coração. Então, se você tem falado coisas amargas, seu coração está amargo. Se você sai a palavra agressiva, o coração está agressivo, as coisas estão aqui dentro, irmão. Então, você precisa mudar aqui. Para santificar nossas palavras, precisam ser governados pela sabedoria do alto. O que governa você? Alguma sabedoria está governando. Pode ser terrena, pode ser do alto. Se é do alto, ela é pacífica, ela é pura, cheia de bons frutos. Amém, irmãos? Aleluia. A língua santificada, então, só será santificada quando o coração for governado pela sabedoria do alto. É isso que nós vamos orar. Senhor, queremos sabedoria do alto. Sabedoria de Deus. Fiquemos em pé, vamos orar, irmãos. O Senhor diz assim, pode pedir. Irmãos, peça sabedoria. Ele dá a todos generosamente. Mas para você ter essa sabedoria que vem do Senhor, você precisa ler a palavra. A palavra. A palavra de Deus vai te fazer sábio. O Salmo 119, todos os salmos falam de sabedoria, o 119 é interessante, todos os versículos falam da palavra de Deus, e um deles que eu gosto muito diz assim, tenho mais sabedoria que os meus mestres, porque eu guardo a tua palavra. Amém? Eu tenho mais sabedoria que os meus mestres, porque eu guardo a tua palavra. Olha, a palavra de Deus vai te ensinar, e você vai superar seus mestres, guardando a palavra. Glória a Deus. Queridos, Deus está querendo transformar você e santificar a sua língua. Quem quer a língua santificada, diga amém. Quem quer ter mais controle? Irmãos, quando você aprende, você vai ver só o seu casamento melhora, o relacionamento do pai e filhos melhora tudo, o seu trabalho. Língua santificada. Você vai vender mais, se você é vendedor, sem precisar mentir, porque você tem sabedoria para falar. Amém, irmãos? Você vai poder responder às pessoas, se até agride você vai ter sabedoria, mansidão, brandura, tranquilidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Ele quer que você seja sábio. Ele quer que você seja sábio. E para você ser sábio, tem que buscar a sabedoria do alto. Oh, glória, glória ao Senhor. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter autocrítica também, admitir, irmãos. Tem hora que eu falo, não, eu só falo a verdade. Sou muito sincero. E a gente diz, eu sou muito sincero. Essa sinceridade, irmãos, é um instrumento maligno. Porque ela fere, machuca. Nem toda sinceridade, irmãos. Só a sinceridade, as pessoas tão sinceras que são sinceras, mas são agressivas. E elas se justificam, eu sou sincero, sou espontâneo, eu falo o que eu penso mesmo, não fico guardando nada não. Irmãos, guarda sim, pode guardar que é melhor. Pare de falar bobagem. Pensa mais. Muitas vezes nós primeiro falamos para depois pensar, irmãos. Pense mais. Pensa para depois falar. É assim que devemos aprender com Jesus. Jesus, ele falava na hora certa. Outra situação, irmão, que ele não falava nada. Quando ele está sendo julgado por Herodes, não respondeu nada. Para que responder? Ele não dá nada. Ele não era muito de responder. O Herodes ficou admirado. Falou, ele não fala. Ele falou, tá, já foi para o povo todo. Você não tem nada para falar. Não tinha nada para falar para ele. Não tinha nada. Então você não tem nada para falar, irmãos. Falar o quê? Só se for algo para edificar, para abençoar, para consolar, para construir, para curar, para levantar, amém? Para animar, aleluia. Caso contrário, boquinha fechada, o Senhor vai te dar sabedoria. Levanta sua mão comigo, começa a pedir sabedoria. Senhor, eu preciso. Faz-me, dá-me um coração sábio. A fonte aqui, o coração precisa receber mansidão, humildade, compreensão, generosidade, benignidade, fruto do Espírito Santo. Oh, aleluia. E se você ofendeu pessoas com suas palavras, você tem que pedir perdão. Se você machucou pessoas com a sua palavra, muitas crianças são massacradas com palavras dos pais, palavras duras. Você não serve para nada, você não aprende nada, você é um problema. Irmãos, você faz para o seu filho, você está machucando o coração dessa criança com marcas que ela vai levar para a vida inteira. Quando fazemos cura interior nas pessoas, muitos estão lembrando da infância, palavras duras que recebeu, às vezes dos pais, da mãe, dos avós, dos professores. Mas quando você fala palavras boas, irmãos, fale palavras boas, em nome de Jesus. Palavras que curam, para a glória de Deus. Senhor, vem sabedoria do alto, vem. Pelo Espírito Santo, vem, Senhor.